E hoje, a proposta é estudarmos o 47 e o capítulo 48. Portanto, a nossa penúltima reunião, se tudo correr bem, do livro Nosso Lar. Já estou programando para daqui 2 semanas, dia 2 de abril, o início do livro Os Mensageiros. Então, hoje, vamos estudar a volta de Laura, que é um capítulo forte, dentro do assunto da reencarnação. Vamos aprender, vamos estudar juntos muitos aspectos, de certa forma, ou nem de certa forma, que não foram tratados por Allan Kardec. Porque ele não poderia, em todos os temas que ele trouxe, fazer aprofundamentos. E nem Chico Xavier, nas obras que nós aceitamos como complementares da doutrina, também trouxe, com as suas obras, tudo que tinha sobre doutrina espírita. Óbvio que não. Não podemos ter esse pensamento restrito. Será que a doutrina espírita, os conhecimentos que ela nos apresenta, estão restritos só à nossa capacidade humana, que é ínfima de compreensão? Não há mais nenhuma informação? Tantos mundos superiores, a Terra é um mundo que está no 2º degrau, expiações e provas. Em termos de doutrina, não existem informações dos mundos superiores que compõem a doutrina espírita. Então, se a gente pensar 30 segundos, não resiste a uma argumentação dizer que Kardec, tudo que é a doutrina espírita está em Kardec. Somente. Não é? Então, hoje vamos ver isso. No capítulo 47, e eu enviei aí 2 estudos para vocês, de complementação do capítulo 47, e eu desejo estudá-los. Então, é o 47, os 2 estudos e o 48. Aviso em casa que 10h15 hoje. 22h15. Então, vamos lá. Isso não significa que a gente não possa interromper, questionar. Se não der tempo, vamos para a semana que vem, né? Ou vai de tarefa. A volta de Laura é o capítulo 47 do livro Nosso Lar. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas de grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Então, é importante destacar isso, que era uma reunião um pouco mais fechada, na casa da dona Laura, e ela recebe amigos, companheiros do trabalho, familiares, simpatizantes, e ela recebe também essa informação do tempo que ela pode contar com esse tempo para alguns trabalhos, né? Então, este é o primeiro ponto. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Então, era uma alegria que estava ali naquele ambiente, como uma despedida, que ela ia para reencarnar na Terra. Então, na verdade, ela estava fazendo uma reunião de despedida, dizendo, olha, né, vou voltar a reencarnar.
Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes, as flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. Então, como todo encontro assim, às vezes as pessoas vão indo embora, os mais próximos, né, ficam ali para desenvolver algum assunto um pouco mais íntimo, profundo. Então vamos ver do que se tratam esses assuntos. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento. Então, ela está mostrando que nos parece que a reencarnação dela teve um planejamento, teve um investimento do mundo espiritual. O que ela está dizendo aqui, ó, aplicações do serviço de preparação lá no Ministério do Esclarecimento, que ela deixou reticente. Com um olhar algo triste, concluía: como vê, estou pronta. Então, é um momento para o espírito de envergadura como é ela, de lucidez, é uma das habitantes de nosso lar com maior tempo de serviço, uma das. Então, você vai percebendo, tendo a percepção de qual é a sensação, o sentimento de um espírito desta capacidade, né? E que vai continuar agora no texto. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros, que era a população de nosso lar. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então, ele esquadrinhou ali uma situação. Você está bem suportada nesse aspecto aí. Tem mérito. É isso que ele está querendo dizer. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Então, até para um espírito mais evoluído, como é o caso dela, em outras palavras, ela está querendo dizer que há possibilidades de falir. Talvez de não atingir o plano total, que seja parcial, ou às vezes nem atingir. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na providência divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Então, parece que este é uma paisagem que se apresenta via de regra. A reencarnação como um exílio amarguroso. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: onde há maior perturbação?
Quando o espírito desencarna ou quando ele reencarna? Resposta à questão. Claro que quando ele reencarna. Por ocasião da reencarnação, o espírito entra na prisão. Na desencarnação, ele sai. Então, embora você tenha nos dois momentos a perturbação, você vê, essa é a resposta que está no Livro dos Espíritos, mas é óbvio que existem uma série de fatores para cima e para baixo, né, que modulam esse tempo, a intensidade da perturbação. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de êxito. Vendo? Mentalize. Mentalize. Força do pensamento. Pense positivo. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Ele percebeu aquele estado de ânimo dela e está, de uma forma, é um fato isso, ele não está inventando nada, trazendo aspectos positivos. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou. Agora ela vai começar a falar dos receios dela. Tá? São basicamente aí 3 receios. Esse vai ser o primeiro agora. Tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Você viu a frase? Que ela recebeu muita informação no mundo espiritual. Ela está com uma bagagem muito substanciosa, mas mesmo assim ela ainda está pedindo auxílio. Bem sei que a Terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso Sol, olha que interessante, é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário. Primeiro receio dela. Em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Então, nessa frase final, ela está dizendo da possibilidade, que não é pequena, de repetirmos erros de encarnações passadas na presente encarnação. Existe essa possibilidade. É porque se a gente cometeu erros, esses erros estão gravados, e poderá que na próxima encarnação eles voltem para que nós provemos que eles foram superados. E talvez não foram. E como não foram, tornamos a errar. Ou seja, repisamos provas. Repisamos provas. Né? Aí o Espírito... Então ela fez uma metáfora aqui dizendo, as úlceras já sararam. É aquele carvãozinho do fim de churrasco que parece que não tem mais brasa, mas se você assoprar, o fogo levanta. Não pode dar moral para o... O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Este ponto de vista nós vamos aprofundar ele quando no próximo capítulo
O Ricardo vai fazer um pedido à família. Vai fazer um pedido à família. Quem já leu já sabe o pedido que ele vai fazer. E tem tudo a ver com o que ele falou aí. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes, educados quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. Aí já está falando da segundo receio. O primeiro foi o esquecimento do passado. Que é claro, o esquecimento é uma coisa benéfica. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Isso no mundo espiritual, estando desencarnado. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Então, como nós temos dito aqui, reencarnar na Terra não é para amadores. Basta você fazer um rápido flashback da sua existência aqui na Terra. Foram só rosas, só flores, só glórias. Você nunca experimentou angústia, uma ansiedade, uma preocupação por alguma coisa, pelo trabalho, pela sua condição financeira, pelo sustento da sua família, um filho doente, uma pessoa, um familiar, uma violência sofrida, uma humilhação, um problema que você tenha causado por um erro que você tenha cometido, e até hoje ele dorme aí na sua consciência, e vai uma hora bater na porta. Quem que não tem isso? Né? Então aí é o que o Ricardinho falou, é a influência do ambiente. Existe, isso não é aspecto apenas aí de estudiosos da sociologia tal, o ambiente influi sim no desenvolvimento, no proceder. Então você vê que esse ponto de vista que nós estamos colocando, o meio ambiente, ele está proporcional à influência, à capacidade de dificultar a marcha, ele estará proporcional ao quê? À capacidade do espírito. Espíritos mais robustos nas questões da evolução, o ambiente não vai afetar tanto. Pode dificultar, pode até impedir determinados projetos, mas ele está seguro porque ele sabe o que significa aquilo. Não é? Então você vê o panorama aí fora. Oi? Não, pode ser para nós. Não, nós estamos num momento que a gente tem noção disso. Talvez não colocamos em prática, mas já temos noção. Estamos falando sobre as realidades da vida espiritual, a dinâmica. Mas claro que para missionários isso é bem mais aplicado. Né? Então vimos aí o esquecimento do passado, a influência do ambiente, falta um. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendemos de fato na Terra, lá ficará para sempre. Porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. É muito confortador, né? Essa informação. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos, mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencido agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante, não é? Não é um campo de batalha incessante? A pessoa vê você na sua casa, não sai de casa, lava a louça, cuida da casa, vai ver um vulcão dentro do pensamento. Os problemas.
É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Perceba que ela teve um novo alento. Então, quando a gente está encarnado, todo mundo fala nisso. Fala, olha, vamos fazer a reforma íntima, vamos lutar para mudar, vamos ser positivos, visando também, além de uma vida melhor aqui na Terra, isso é primário, né? É o primeiro aspecto, mas também para depois, quando você desencarnar. Agora aqui é o contrário, ela está desencarnada, ele está elucidando, clareando, para que ela tome assim um novo alento, comece a vibrar numa elevação maior, porque ela já tem o mérito dela. Só que ela estava hesitante nesse aspecto. E mais um aqui. Para que ela possa ter uma reencarnação em sintonia melhor. Né? Eu faço essa leitura aqui. Realmente, reencarnar na Terra não é bolinho. Né? Portanto, oi? Não, é isso que eu ia falar. Portanto, nós já estamos reencarnados. Portanto, se você tem uma vida que você está conseguindo com trabalho desenvolver-se, você tem a sua família que está sendo também desenvolvida, todos tendo oportunidades, são pessoas honestas, você conseguiu colocar o Evangelho de Jesus, você é um vencedor. Não vou falar se você tem muitos bens na sua declaração de imposto de renda, nada a ver. Isso não vale absolutamente nada do lado de lá. Nada do lado de lá se você não as utilizou bem aqui. Porque se ainda você utilizou mal os bens, o fato de você tê-los é pior ainda. Justamente. Então, se você está assim, não isento de lutas, hein? E também nós vamos ver isso na declaração do Ricardo, no próximo capítulo. Não isento de lutas. Isso não. Lutas todos temos. Mas se você está, ainda que assim, firme, avançando, você é um vencedor. Você é um vencedor. Mas não se dê, como assim, o jogo só acaba quando termina, né? Não se creia imune. Tenho dito isso aqui. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Cada ideia é uma entidade à parte. Porque cada ideia influi algo. Influi em algo. E é influenciado. Por isso que cada ideia é uma entidade. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Olha o doutor Inácio. Vamos trabalhar para criar créditos. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos, verdugos. Nessa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Não é com bons créditos. Olha aí o qualitativo. Extraordinários. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao ministro do Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos. Leia-se genes, cromossomos, que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ou seja, nós estamos vendo na prática aquilo que nós estudamos aqui há pouco.
Espíritos mais elevados conseguem, ou por si, fazer essa manipulação, ou têm autorização para que técnicos façam por ele, desde que ele ainda não tenha essa tecnicidade, essa qualificação, mas tenha mérito para receber a intercessão. Ah, é verdade, disse ela, pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Você vê, demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. O que nos leva a crer que espíritos que não estão na altura evolutiva de Dona Laura são demasiadamente sujeitos à lei da hereditariedade. Ou seja, é o impositivo da lei, é o determinismo da lei, funciona a lei. Ela não. No caso dela, não. Méritos. E o auxílio que ela vai ganhar lá dos técnicos é por causa do mérito dela. Por causa do mérito. Vamos ao primeiro PDF. Quem tem o seu PDF do livro Missionários da Luz? Pega aí. Eu trouxe o livro. Missionários da Luz. Esse texto todo ele, essa página e o verso, a próxima folha, vamos lá. Temos nestes mapas, ele está vendo a reencarnação, e daqui é o capítulo 13, é o capítulo assim, mais importante da toda a obra de André Luiz, no que se refere à questão da reencarnação. Claro que estão dispersos por toda a obra, são 13 livros, tópicos importantíssimos sobre reencarnação. Mas aqui o capítulo é denso sobre o tema reencarnação. O 12, o que antecede, preparando experiências, também é muito forte na orientação dos aspectos da reencarnação. E aqui ele está tratando de um espírito que está recebendo um cuidado para reencarnar. Não quer dizer, já estou até poupando a pergunta, com todo mundo isso acontece? E nós vamos ler? Não. Mas vai responder a questão aí do sangue. Então vamos lá. Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomos. É o André Luiz perguntando. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? Ou seja, a pergunta ela é determinante a genética? Ela vai se cumprir todo? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. Questão do trabalho genético. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Então, nós já estamos vendo o papel importante do sangue nessa atribuição da transmissão desses caracteres, de pai para filho. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço da reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. O que ele está querendo dizer? Continuando. Por isso mesmo,
a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Então não é porque você é uma pessoa moralizada que o seu filho será moralizado. Não herda qualidade. Vai herdar tendência, porque a tendência cabe ao filho dela, as tendências que ele tem dele mesmo do passado. Não tem nada a ver com ela. Ou seja, corpo é corpo, espírito é espírito. Entretanto, o ascendente espiritual eu digo, do espírito, sobre essas questões da biologia, são observáveis. Tá? Segundo, em virtude, tá certo? Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano é um amigo espiritual que está colaborando para a reencarnação de Segismundo reencarnado até aos 7 anos. Porque o mentor falou, Herculano, você vai ficar com o Segismundo até os 7 anos. Isso daí é fato na literatura espírita, né? E não é nem na espírita, são os conhecidos anjos da guarda, os espíritos familiares. No caso do Segismundo, isso é um pouco ainda mais delicado e agudo, porque ele está sob a tutela de um instituto de reencarnação. Então, você fique com ele até os 7 anos. Procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito disso. Pedi desculpas a Alexandre e, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Olha o assunto. Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço da reencarnação? Porque se ele vai ficar até os 7, faz sentido a pergunta, né? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu, qual pai carinhoso, e respondeu solícito. Vamos lá, a resposta é importante. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, ou seja, atividades que independem porque elas acontecem. O batimento cardíaco, o peristaltismo do intestino, da mucosa gástrica, tá? Tudo isso você não precisa pensar que faz a sua revelia. São as funções vegetativas. O sangue está circulando, o sistema nervoso funcionando. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, trouxe ao assunto perispírito, que dá forma aos elementos celulares, nenhuma novidade até aí. Agora vem. Está fortemente radicado no sangue. Lembra? Radicado é estabelecido, é enraizado. Então, se a gente pudesse imaginar, para efeito de didática, mas não é só imaginar, porque isso acontece. O perispírito está radicado no sangue. Tem suas fixações no sangue. O sangue é o quê? Em última análise, fluido vital, que sofre naturalmente ao longo dos milênios da evolução. Isso nós vamos encontrar em Evolução em 2 Mundos, André Luiz, as suas alterações de composição para servir a espécie humana. Não é? Então, fugir um pouquinho aqui. Então, o perispírito, o sangue é esse fluido vital. Se você cortar o pulso e ficar lá sangrando, o que acontece daqui a pouco com você? Desencarna. E você perde fluido vital. Em essência é isso. Isso dá uma queda de pressão, porque você está perdendo sangue, de repente a pressão pode aumentar para requerer do coração um batimento mais rápido para suprir
ele não consegue, pode entrar em colapso, a pessoa desencarna. Essas são as justificativas e estão corretíssimas no âmbito biológico, medicinal. Mas você tem que entender que você está perdendo fluido. E o que vivifica o corpo não é o espírito. Isso está no livro dos Espíritos. O que vivifica o corpo é o fluido vital. E dá vida à matéria. Ele dá até um exemplo da pilha lá, que entretém o movimento, quando é estudado. Então nós estamos percebendo a importância desse elemento, e claro, todos sabemos que é importante o sangue, mas ele colocou aqui na jogada do assunto perispírito. Então vai vendo a preocupação da dona Laura. Repare ao nosso lar. Disse o interlocutor solícito que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Nós lemos aí uma página, tá? Não dá uma página do livro Missionários da Luz. Você vê a densidade que é esse livro em termos de informação. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministério Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvir. Lise e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa. Teresa quem que é? A filha, que desencarnou também de tuberculose, cuja filha Heloísa que passou para ela. A neta é Heloísa. Lembra? Teresa é a filha da dona Laura. Manifestar alegria sincera. Quer dizer, lembra que ela falou? Semana que vem ela já deve vir, já está ali. E ela disse que não ia ficar mais que 15 dias no umbral. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora ele se encontre nos laços físicos, ou seja, ele já está encarnado, o futuro marido dela, que foi marido dela na encarnação anterior, será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Você iria? Resta boa, hein? Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração.